Obrigado pelo convite mesmo. Vamos lá. Ó, nós vamos comentar um pouquinho sobre desde o início, assim, introdução os passos básicos da cirurgia, né? Alguns casos clínicos linkados com alguns estudos científicos, né? E alguns relatos de casos, as complicações da cirurgia, enfim, tá? Vocês fiquem à vontade em me parar durante a apresentação, tá? É um bate-papo mesmo. Bom, por que, né, que veio a ideia do GAT? GAT não é tão novo assim, né? Então, assim, desde 1950, né, quando o Morgan Grant levantou a ideia de que a maior resistência do humor aquoso estava relacionado à malha trabecular e que ali poderia ser, ó, talvez, um caminho para o tratamento da pressão intraocular, né? Só que, então, só depois de quase 20 anos que o Edmond Smith publicou um trabalho sobre trabeculotomia. O GAT é uma trabeculotomia ab interna, só que naquele tempo eles estavam fazendo a trabeculotomia ab externa. E não foi levado muito adiante porque ela funciona, você tinha o mesmo trabalho, né, de uma trabalho que eu falo é assim, a confecção de um flap escleral, sutura do flap, sutura conjuntival, né? Então, semelhante a uma track, mas a gente sabe hoje que não reduz a pressão como uma track. Então, assim, foi deixado em desuso, porque já que vai fazer toda essa situação de abertura de conjuntiva, confecção de flap, sutura, nada melhor do que uma track, né? Então, foi deixado em desuso. Pois então que em 2011, que o Grover com o Feldman apresentaram, então, a técnica do GAT na academia, fez um curso na academia, aí a trabeculotomia ab interno propriamente dita, né? E aí foi feito um curso na academia de oftalmologia na época e foi levado adiante, né? Só um minutinho. É isso. Então, vou falar um pouquinho sobre os nossos materiais, o que que a gente utiliza na cirurgia do GAT, né? Então, essa é a minha mesa cirúrgica, a gente vai estar com o fio Prolene 5.0, tá? Um cautério, ou em algumas situações pode-se usar inclusive o passarinho, né? É só para fazer a flange do fio. Note que aqui, esse fio, a gente está usando um Etkon que a gente pega mais ou menos a curvatura dele, meia caixinha dele aqui, ó, tá? Porque a gente aproveita essa própria curvatura para fazer a canalização do fio, tá? É, No serviço privado, eu utilizo um metil um visco de coesivo, né? O Provisc. Eu vou falar vários nomes comerciais aqui, gente, mas para ficar até mais fácil a didática, mas assim, eu até não pus, desculpe, não pus no início da apresentação, mas eu não tenho conflito nenhum com nenhum deles, tá? No serviço público, a gente usa metil 2% e a metil 4%, tá? Quando possível. Quando não é possível, usa dois, usa só dois, dá tranquilamente, tá? Aqui a micropinça de 23 gauges e uma goniolente. Nós vamos falar sobre cada um deles. Vocês veem meu mouse a hora que eu passo? Sim? Sim. Tá. Então, sobre as goniolentes, aqui a gente tem algumas opções. Tá? Tem essa goniolente que ela tem como se fosse um molejo e também um anel de Thornton. Tá? Eu já utilizei. Não é da minha preferência, mas é uma lente muito boa, né? Que esse molejo aqui é para evitar, inclusive, as dobras de quando você comprime na córnea do paciente, para você evitar as dobras na córnea, porque a dobra da córnea vai atrapalhar na sua visualização, tá? A questão para fazer GAT é esse anel de Thornton que ela tem, tá? Esse anel de Thornton atrapalha para posicionar o fio, tá? O que pode ser feito é você retirar esse anel de Thornton, porque ele sai, tá?
E aqui a lente que eu gosto, que é a lente de Rio, Open Access, tá? Tem da Ocular, né? Mas você vai definir qual a lente que você vai usar. Então, para aqueles cirurgiões destros, né, que vão usar a micropinça com a mão direita, você vai sempre optar a lente left hand, tá? O canhoto, que vai inverter, vai usar a lente do RH, right hand, tá? É uma lente as duas, né, são de cristais, o que aumenta a sua qualidade da imagem durante a cirurgia, né? Existem outras, as lentes descartáveis, que são de um custo mais baixo, mas para quem quer adotar a técnica de cirurgia angular hoje em dia, eu acho que, na minha opinião, convém fazer um investimento maior e pegar uma lente de maior qualidade para você fazer o uso durante toda a sua vida profissional. Sobre o posicionamento, né, do cirurgião, normalmente as cirurgias angulares você se afasta um pouco mais da cabeça do paciente, né? Normalmente eu faço temporal, tem alguns cirurgiões que gostam de fazer superior, tá? Mas a grande maioria opta por fazer temporal e inclinar um pouquinho a cabeça do paciente e tiltar também o microscópio, tá? Então, notem aqui que tem a angulação do braço aumenta, você fica mais afastado do paciente, e é muito importante você adequar a altura da cabeça do paciente com a altura do seu assento e com a ocular na sua visão, de modo que você fique de uma maneira confortável, sem futuramente apresentar hérnia cervical, hérnia enfim, você tem que ter uma posição agradável. Então, o posicionamento do paciente e do cirurgião assim, é o primeiro passo para uma sua cirurgia de sucesso. Eu costumo posicionar o paciente com a cabeceira mais elevada, tá? Em relação à maca, tá? Porque isso eu acredito que diminui o sangramento durante a própria cirurgia, tá? Então, facilita também. E sobre o tipo de anestesia, atualmente eu faço todas elas com Chilo isobárica, né, intracameral. As minhas primeiras foram realizadas com bloqueio, tá? Mas hoje, inclusive aqui no serviço de fellow, na escola também, a gente tem feito cada vez, até para iniciar, cada vez menos com o bloqueio e mais com intracameral, com uma sedação leve, né? Isso ajuda bastante. A questão do bloqueio é que se você está num falso trajeto, num falso pertuito, se ele não está bloqueado, o paciente vai sentir dor, tá? Se ele estiver bloqueado, ele não vai sentir dor. Então, assim, é mais um sinal para quem está começando, inclusive, em saber se você está no caminho, se está no pertuito correto ou não. E o que que eu costumo usar no meu pré-operatório, né? Nós estamos ali no preparo cirúrgico, né? Eu sempre passo manitol aos pacientes que podem ser passado manitol, né? É uma sedação leve e durante o intraoperatório eu peço para o anestesista deixar analgesia e antiemético EV, né? E ele vai para casa como? Vai para casa com um colírio de antibiótico com corticoide de 4 em 4 horas por 10 dias. Mas, Bruno, fez catarata também, você não deixa por 21 regressivo? Não, normalmente não, tá? É de praxe, assim, a minha rotina, eu deixo de 4 em 4 horas por 10 dias e pronto, né? E eu deixo um não hormonal por 21 dias ou 30 dias, tá? O colírio hipotensor, como eu estou falando de um paciente de um glaucoma mais moderado, eu mantenho alguma combinação de timolol com brimolidina ou timolol com dorzolamida, né? E o uso de Amox, você pode fazer o uso do Diamox no pós-operatório, porque não se trata de um paciente que foi submetido a uma fístula, né? Então, caso necessário, você quer evitar um pico pressórico, aí você pode manter o Diamox e ir tirando aos poucos, tá?
O colírio potensor normalmente é um dos últimos que eu tiro, porque aí eu vou avaliar qual que é a pressão-alvo que eu quero para aquele paciente. E aí eu vou tirando ou não. Então vamos começar mais ou menos vamos iniciar na técnica cirúrgica, né? Então eu estou diante de um fio Prolene 5.0, eu entro com o cautério, não preciso encostar no fio, né? Eu vou de fio, eu não faço perpendicular, você vai de frente, boca a boca mesmo, tá? De frente com o fio, de uma maneira que você deforme um pouquinho a extremidade do fio, para que ela se torne atraumática. Você não precisa de uma flange, você precisa de uma extremidade atraumática, né? E você vai conseguir isso através de uma microflange, né? Que hoje a gente fala em flange para fixação, para Yamane e tudo, é uma flange completamente diferente. E para quem está iniciando, é interessante essa marcação do fio, né? Que eu coloco na parte externa ao olho para marcar o limbo do paciente, porque quando a gente inicia na técnica, nossa ansiedade é para aquele fio chegar. Você vai, meu Deus, não está chegando, não está vindo. Então a gente faz a marcação. Isso pode te ajudar, porque assim, exatamente quando está chegando, você está vindo a marcação. Ah, o fio não chegou, a marcação está fora do olho ainda, te deixa um pouquinho mais tranquilo, né? Assim, ah, mas não era para ter chego mesmo, não era para estar aqui ainda. Então você continua com empurrando o fio, né? Outra dica para quem está iniciando também na técnica é fazer um tamponamento na incisão, tipo uma rolha, né? Um fechamento desse portão ali. Então, por exemplo, você está com um visco coesivo, que você aperta a incisão, ele sai, né? É interessante você fazer um tamponamento de você coloca um metil 4 na incisão que tampa essa saída. Porque um dos desafios da curva também é durante a cirurgia a gente acaba apertando a incisão e você vai perdendo visco. Perdendo visco, a íris sobe e você vai perdendo o ângulo, vai perdendo visualização do ângulo. Então são coisinhas que você tem que ir fazendo para te facilitar na visualização. Tudo é visualização. E aí, então, a gente faz a incisão do fio, né? A incisão do fio não é aquela paracentésia que a gente está acostumado na cirurgia de facoemulsificação, que você vai fazer direcionada para a pupila, né? Essa incisão do fio você vai fazer direcionada para a região da sua goniotomia, para a região de onde você vai iniciar a canalização do fio. É importante você nem colocá-la muito próxima da malha trabecular ali na frente, nem muito distante. Se você coloca muito próxima, você acaba raspando muito o fio na própria malha trabecular, na parte externa, e isso aumenta o sangramento. E se você coloca muito distante, distante que eu falo é para cá. Se você coloca muito distante, esse fio está aqui, você vai ter que pegar o fio, levá-lo para frente e depois virar para cá, entendeu? Então, você tem que colocar de uma maneira medial que você consiga tangenciar e fazer um movimento paralelo mesmo à malha trabecular. E assim a goniotomia. A goniotomia, habitualmente eu faço com a agulha de insulina marronzinha de 26 Gauss, né? A gente fala que não necessariamente você precisa, na maioria das vezes, você não precisa cortar a malha trabecular, só de você abaixá-la, né, no limite superior para o inferior, você já consegue soltá-la. E aí você consegue já visualizar o leito do chilém, né? Essa parte mais nacarada, mais esbranquiçada. Ok. Então, mas assim, em alguns casos você acaba cortando também. Alguns casos você, só de fazer a gorotomia já vem aquele sangramento, né? O que que você faz? Para, põe visco, põe metil. Lembrando que sempre quando a gente for colocar visco, nesses casos de cirurgia anular, você vai colocar o visco direcionado do endotélio para a malha trabecular.
porque assim esse sangramento ele vai para a direção da íris. Se você faz ao contrário, da íris para cima, esse sangramento ele vai em direção ao endotélio. E aí sua visualização é prejudicada, né? E aí, então, a gente entra na canalização do fio, tá? Você faz uma angulação pequena ali de 5 graus e depois só movimentos paralelos. É muito importante a gente observar esse fio por transparência. A hora que você visualizou esse fio por transparência, você tem certeza que você está no lugar correto. E o fio vai continuar só reto. Quando ele fica mais agudo, provavelmente ele fez um falso pertuito, tá? Por isso a visualização é importante, né? Então, se às vezes você está com muito sangramento, para, aspira e recomeça, reinicia, põe visco de novo. E aqui o fio chegando, né? O fio chegou, é muito importante, é interessante, vocês vão ver, eu não soltei esse vídeo ainda, porque eu quero que vocês vejam exatamente isso. Quando ele chega, atravessa ele um pouquinho mais. Porque a hora que você for pegar, a hora que você abaixa esse fio aqui, ó, para pegá-lo, você vai ver que essa pontinha volta. E às vezes ela volta e volta para dentro do chilém e você não consegue pegar. Então, ó, repara aqui, ó. Por isso que é interessante se ultrapassar ele um pouquinho. Se ultrapassou, ele voltou. Ó. Ele voltou, eu ainda consegui pegar, mas ele volta. Então, sempre a hora que chega na sua goniotomia, fez o trajeto, isso se você for fazer a cirurgia de GAT 360. Em alguns casos você não faz isso, você faz 180 ou um pouco mais, né? Então, mas sempre que ele passar, você volta ele um pouquinho, pega o fio pela parte superior desse outro fio, tá? É importante, se você perdeu câmara durante esse procedimento, antes de puxar o fio, preencha a câmara anterior com o visco novamente. Porque se perdeu câmara, a íris veio para frente. Se você tracionar, existe grande chance de você fazer uma iridodiálise. Então, joga essa íris lá para baixo, tá? E aqui é uma situação de blend, né, que a gente faz uma pressurização, e aí a gente vê o clareamento, né, dos vasos episclerais aqui, mostrando que realmente, nesse caso, existe uma comunicação da câmara anterior com a drenagem posterior, né, e isso é muito bacana. E vamos às principais indicações, né, quais são as principais indicações do GAT, né? Esse foi um segundo estudo, né? O primeiro foi do Grover com follow-up de 12 meses, esse foi o segundo já com follow-up de 24 meses, tá? Mostrando de uma maneira geral, né? O quanto que reduz a cirurgia de GAT. Eu falo de geral, não colocando, não dividindo por grupos de glaucomas com sobrenome, né? Glaucoma pigmentar, glaucoma corticogênico, isso de uma maneira geral, tá? Então, teve uma redução ali por volta de 37% de pressão, né? Uma redução de colírio de 1,5 colírio, e a taxa de sucesso aí que vem foi a depender de cada grupo, né? E quanto que dura, qual que é a duração do GAT? Esse estudo, ele nos mostra que, assim, em um ano, né, 80% dos GATs que você fez estão em funcionamento ainda, tá? Em 2 anos, essa taxa de sucesso já cai para 65%. Então, assim, nada é para sempre, né? A cirurgia do GAT é uma ótima alternativa, uma ótima cirurgia que todo mundo, a gente está empolgado com isso, mas existem suas limitações e existem seu tempo, né? Chega uma hora que ela não funciona mais. Por quê? Não sei, mas não tem. Alguns casos, eu tenho casos de sinéquia pós-GAT, entendeu? Então, tem cada situação, cada paciente é uma situação, né? Esse é um estudo que mostra a possibilidade, sim, de se fazer o GAT num paciente pós-TREC, por exemplo, né? Ah, mas você. Aí vem um questionamento: poxa, você fez a TREC, você diminuiu, você desviou o caminho de drenagem, que você foi para a sua fístula. Quer dizer, não teve uma estenose desses canais distais.
Mas o estudo mostra que realmente você ainda pode fazer o GAT mesmo após a trabeculectomia, tá? Isso alguns casos, salvo alguns casos, tá, gente? Agora, alguns casos que, assim, que eu realmente eu tenho uma indicação que... Bruno, cita três, três grupos, né, que o GAT tem um funcionamento, assim, eu não vou estar fazendo besteira, que responde muito bem, tá? Eu diria que são os glaucomas trabeculares, né? Então, assim, o GAT no glaucoma por uso de corticoide é muito interessante, funciona muito bem. Você nota nesse estudo uma redução não só da pressão intraocular, mas também uma redução significativa do uso do número de colírios, né? E aí, sempre nesses casos, eu quero trazer para vocês aqui algum caso clínico, tá? Então, por exemplo, esse é um garotinho de 10 anos de idade, um glaucoma secundário corticogênico, tá? Por causa de uma síndrome nefrótica. Ele chegou a pressão em 54, tá? Ele não, ele é um garotinho nota 10, assim, só que ele não é daqui do Brasil, tá? Ele fez, eu não sei por quê, mas foi submetido como primeira escolha ao tratamento do olho esquerdo, uma válvula de Armed, em fevereiro de 2020, colocada inclusive na região nasal superior, tá? Enfim, ele chegou para mim nessa situação usando já três drogas, tá? Já tinha feito o slow burn nos dois olhos também. É, tinha aquela hiperpigmentação na esclera superior pela válvula. E no olho esquerdo, uma válvula de câmara anterior na região nasal superior com 16,20 de pressão, tá? Era interessante que o tubo não acometia tanto a, a malha trabecular, tá? E uma escavação ali de 0,6 no olho direito e 0,9 no esquerdo, tá? Já com comprometimento de campo importante, um comprometimento central na microperimetria, né? E um OCT já também com comprometimento das células ganglionares importante também. Tá? Então, estamos diante de um garotinho que não está com glaucoma controlado, já tinha feito tubo, já tinha feito slow burn, e eles vieram de lá para cá para fazer, viabilizar, né, para ver se há possibilidade de fazer a cirurgia de GAT. Tá? Esse era o posicionamento do tubo dele, um garoto fásico, e aí a opção foi realmente fazer um GAT, né? Então, essa cirurgia não foi feita com anestesia geral, foi feita com sedação, com todo cuidado. Eu usei o visco coesivo. Essa midríase não é uma midríase medicamentosa, é uma midríase pelo próprio visco, né? Ah, em paciente fácil, você usa carbacol? Parei de usar. Não uso mais, porque não adianta, você põe o carbacol, a hora que você vai com o visco, a pupila dilata de novo, tá? Então, nesse caso, a hora que você vê, então, com o visco, já vê esse cristalino te chamando, né? Você fala, pelo amor de Deus. Mas, enfim, fui com bastante cautela, devagarzinho, o menino estava, respondia, mas ele estava bem sedado, tá? E devagarzinho foi feito deixa eu passar um pouquinho para frente. Entrei na câmara anterior e aí eu comecei o trajeto, tá? Foi indo bem até que chegou um momento que, que teve uma certa resistência ao fio, tá? Dei uma forçadinha, ver se ia um pouquinho mais ou não, tá? Não foi, e aí eu fiz então um MGAT nessa região. Sempre no MGAT, é só você puxar pela sua incisão principal. E aí, a hora que chegou aqui, você puxa pela outra incisão. Você vai fazendo força de tração diferente, né? Você vai num eixo diferente.
E nesse caso, como era um caso que eu queria reduzir muito a pressão, eu optei em não ficar no MGAT 180. Eu fui para mais o outro lado. Eu fui para fazer em busca do 180, tá? Então, eu rodei de novo e fez um MGAT superior. Deixa eu... E aí foi feita a pressurização, o blend respondeu bem, tá? Você vê que como a comunicação dos ductos distais estavam totalmente preservados ali, né? Ok. E aí eu fui, esse aqui é o primeiro pós-operatório dele, tá? Praticamente sem fema algum, né? É um GAT de 320, ó, não foi 360, tá? Com 9 de pressão, tá? E aí eu mantive o hipotensor não hormonal e eu deixei com um combinado, mantendo 10 de pressão e ele voltou para o Paraguai e manteve acompanhamento lá. Mas a mãe sempre me manda mensagem pelo Instagram, uma família abençoada. E esse menino está com 10 de pressão até hoje. Ela me mandou mensagem recentemente. Está com 10 de pressão até hoje. E no outro olho nós tá só com colírio, tá? E no glaucoma juvenil, né? O glaucoma juvenil, você também tem uma boa resposta à redução da pressão e também à redução do número de medicações. Então, de uma pressão basal aí de 27 milímetros para 15, e numa redução de 2,5 colírios para 1, né? E aqui é um caso, então, assim, falamos de corticogênico, agora de juvenil, né? Então, aqui um caso de uma garota de 23 anos, negra, estudante, ela veio usando 3, 6, 9, 10 gotas por dia, tá? Um pio de 15, 16, uma míope, né, com um comprometimento do OCT importante, já um campo já bem comprometido. E isso foi numa reunião clínica que nós tivemos com o David Grover, que é o idealizador da técnica, né? E eu apresentei o caso para ele assim, e ele me incentivou a fazer a cirurgia nessa paciente. E foi então que eu fiz, né? Então você entrei na malha trabecular, com sempre cabeceira elevada. Não tem sangramento? Tem, eventualmente tem, mas a cabeceira elevada te ajuda bastante, tá? Foi uma cirurgia tranquila, tá? Com boa resposta pressórica, tá? Nós fizemos primeiro no olho esquerdo e eu mantive o cômbega com ela, tá? E ela veio esse GAT foi 360 também, tá? O fio chegando ali, ó. Vamos posicionar aqui. E foi feito 360. Aí ela veio, essas fotos aqui, ó, do olho esquerdo, o primeiro pós-operatório dela do olho esquerdo, tá? E aí ela achou que o olho direito, o segundo olho, fosse ser igual, né? E a gente sabe que pode ter o ifema, né? E aí ela ficou desesperada, porque o primeiro pós-operatório do segundo olho foi esse. Inclusive, no primeiro pós-operatório, reparem aqui, ó, sangramento ativo, ó. Você está descendo uma gotícula de sangue aqui e ela estava ainda em sangramento ativo. Aí vai muita conversa, né? Conversa, fala assim, confia, vai ficar tudo bem, tudo. E ela já voltou no sétimo pós-operatório com um ifema mínimo. Então, olha a diferença que veio de uma semana, né? Um ifema diferente ali, melhora, né? Então, uma terceira dica aí que seria o glaucoma pseudodisfoliativo, tá? Eu vou deixar de carona aqui o pigmentar também, tá? Mas no pseudodisfoliativo,
esse estudo mostra aí uma taxa de sucesso de quase 90%, tá? E uma pio final aí de 13 milímetros com uma medicação. Então, quando você age na causa, realmente você tem uma resposta muito bacana. Esse é um paciente de 70 anos, né, com seu desfoliativo no olho direito, já com angioplastia, fazia uso de AS, tratamento no olho direito há 30 anos, já tinha feito ALT, depois já fez SLT também, com resposta. E ele veio para mim usando Lume, Gazorga, Alfagan no olho direito e Diamox também, 3 vezes ao dia, meio comprimido, tá? Com uma pressão de 27. Então a opção realmente foi fazer uma cirurgia combinada de FACOGAT, aquela midríase, média midríase, né, do pseudosfoliativo, mas correu tudo bem, fizemos o FACOGAT 360, nessa situação ainda você consegue entrar com uma lio tórica, foi feita uma correção da toricidade com maior previsibilidade, né, da resposta, tá? E o primeiro pós-operatório dele foi esse, com ifema pequeno. Ele já sabia de tudo, ele estudou muito, é um paciente completamente diferenciado. Ele já sabia de todas as complicações, parece que ele já tinha visto essa aula algumas vezes. E aqui o terceiro pós-operatório, já com a melhora do ifema, aqui com 14 milímetros de mercúrio. E aí ele faz uma curva pressórica, tá? Ele tem dois eye care, o paciente. E ele faz curva, aí ele me manda às vezes ele coisa até com TSH aqui, que não é o meu hábito, mas ele faz, tá? Por questões de médicos que ele passou anteriormente. Essa é uma gonioscopia de um paciente pós-GAT, tá? Não são todas assim, claro que não, mas essa eu achei que ficou tão bonita que eu trouxe para mostrar para vocês. Claro, você pode haver cineca, você pode. Isso é interessante você estar acompanhando a gonioscopia no pós-operatório também. Alguns casos desafiadores, né, que eu acho que não é a questão para iniciar a sua curva de aprendizado, eu estou só mostrando porque, assim, eu estou mostrando desde do início ao que você pode ter uma resposta com GAT também, entendeu? Mas não é um caso para ter início, né? Essa é uma paciente, por exemplo, de 45 anos, tá? Com sequela de neuroretinite no olho esquerdo há 2 anos. É claro que esse campo não é decorrente só do glaucoma dela, mas também por causa da neuroretinite. Ela veio com medicação máxima, com Diamox de 12 em 12 e pressão de 30, né? Pressão de 30. E assim, uma gonioscopia que parecia completamente inviável, né? Uma cirurgia angular nesse caso. E realmente, num primeiro momento, eu achei que fosse. É uma paciente fásica, é uma paciente jovem, tá? E, e, a, mi- e a minha indicação foi, eu conversei bastante com ela, eu achei um espacinho ali, antes das goniocinecas, eu fiz a canalização do fio, tá? A cineca é na parte anterior da câmara, na câmara anterior, né? Então eu fiz a canalização do fio, a hora que o fio chegou, ao invés de eu já tracionar o fio, eu fui fazer uma gônio-cinequiálise. Então eu tirei as cinecas que eu conseguia tirar, nem todas eu consegui tirar, tá? E aí sim, depois feito a gônio-cinequiálise, aí eu fui tracionando o fio. Na parte inferior estava até mais tranquilo. O pior era a parte superior. Então, na parte inferior, eu tracionei de uma maneira mais comum, digamos assim, né? Mas depois vocês vão notar que na parte superior o fio dá uma travada, que existe risco, sim, de você, de repente, soltar isso tudo. Ó, o fio travou. Aí eu fui para o outro lado, ele veio devagarzinho. Você tem que tomar muito cuidado para você não fazer uma iatrogenia e fazer uma iridodiálise, né? Mas eu fui devagarzinho e no finalzinho travou um pouquinho lá que eu dei um salto com o fio ali que ele veio e saiu, tá? Então, assim, é uma paciente jovem,
que os canais posteriores dela possivelmente estariam funcionantes, né? E tem um blend também, olha, bem bacana no caso dela, tá? E, e aqui ela veio no primeiro pós-operatório já com uma pressão de 6, tá? Essa é a foto do primeiro pós-operatório dela. Aqui no sexto pós-operatório, com pressão de 8, e manteve-se com pressão de 8 aqui. Tá? Ela vem seguindo, essa agonoscopia dela, não dá para ver muita estrutura, né? Mas tá aberto. Aberto com várias sinéquias em algumas áreas, né? Mas ela está bem até hoje, tá? Agora, isso é um caso por exemplo, de GAT pós-cirurgia vitreoretiniana. Isso já é uma coisa que eu não recomendo, tá? Então, assim, onde que você vai indicar a sua cirurgia que vai ter uma boa resposta? Cortisônico, juvenil, pigmentar, pseudodesfoliativo, né? Em pacientes pós-cirurgias vitreoretinianas, esse é um estudo do Bruno Faria, que o Bruno defendeu agora na segunda-feira a tese de doutorado dele, deixar os parabéns para ele. Esse é um trabalho que mostra, inclusive, a falência, uma falha significativa de cirurgia de GAT pós-cirurgia vitreoretiniana, principalmente em pacientes com aquela cirurgia X-tudo, né, que faz, que põe faixa, GAT em paciente com óleo de silicone, nem pensar, entendeu? Então, assim, não é hoje a gente tem o laser, o slow burn, que eu acho que é uma das melhores indicações para esse caso, né? Então, aqui não hoje é uma resposta que eu fujo. Já fiz, já fiz. Esse foi um paciente que fez vitrectomia, não fez óleo, não pôs faixa, não pôs nada, só fez a vitrectomia caso de uma facia. Aí, nesse caso, é uma cirurgia vitreoretina talvez um pouco menor. Aí, sim, eu optei em fazer, eu já ia entrar, eu optei em fazer o Yamane, fizemos a fixação da LIO, ficou centralizadinha, ficou boa, e aí depois eu optei em fazer o GAT. Não é um GAT normal, semelhante aos outros, porque você tem uma mudança da câmara anterior, por causa da hipotonia e tudo. Mas esse caso em especial teve uma boa resposta até onde eu acompanhei esse paciente, tá? Hoje eu já não acompanho esse paciente já há um ano, não sei a situação dele, não sei como ele está. Ok, o que eu queria deixar algo mais aqui? Esse é um estudo nosso com a liderança do Leopoldo, né? Falando, mostrando a cirurgia do GAT em glaucomas iniciais, moderado e avançado. Teve alguma diferença? Ah, não, GAT para glaucoma inicial, GAT para moderado. A resposta entre inicial, moderado e avançado foi muito semelhante, tá? Nos três grupos, a redução da pressão. O que mudou entre eles foi o uso de colírios, tá? É claro que no avançado você vai precisar de um número maior de colírio, porque você vai ter uma redução, você precisa de um apio-alvo menor. Lembrando que nesses avançados, a gente está excluindo aquele paciente que evita, por exemplo, é, digo assim, excluindo hoje, tá? Mas hoje você vai ficando mais calejado com a situação, então, naqueles pacientes que você tem você pode ter uma perda de fixação, você evita uma cirurgia dessa, você precisa de níveis pressóricos de 9, 8. Então, assim, não é a indicação em fazer o GAT, a indicação é a trabeculectomia, tá? Algumas complicações, gente, vocês me falam, mas eu estou finalizando, tá? Mas qualquer coisa pode me barrar. Algumas complicações do GAT, eu já mostrei ali, são os ifemas, né? Que é transitório, na maioria das vezes, senão você tem que intervir. E o pico de pressão, que é menor que 10% e normalmente está associado ao uso do corticoide. Aqui, nesse primeiro caso, não foi feito nada, foi em 7 dias já estava limpo a câmara anterior, e nesse caso, com o ifema já mais denso, né, você acaba tendo que levar para o centro cirúrgico para fazer a aspiração. Lembrando que hoje a maioria das cirurgias de GAT eu acabo fazendo combinada com a cirurgia de catarata,
Então, hoje eu não deixo mais pressurizado. Antes eu deixava a bolha pressurizada, hoje eu deixo a bolha de ar para evitar exatamente essa condição de fema, tá? Então, reduziu muito para mim no meu dia a dia. Aqui o hematoma intracapsular, que é raro, mas pode acontecer, e na maioria das vezes ele pode absorver, ou então você tem que fazer uma capsulotomia com IAG laser, tá? A miopia transitória por efusão supraciliar também não é uma condição comum, tá? Mas ela na grande maioria das vezes é autorresolutiva, né? Pode ver no primeiro pós-operatório, sétimo pós-operatório, e outra aqui do primeiro pós-operatório para o quinto pós-operatório, tá? Descolamento de DCM, principalmente no início da curva de aprendizado, tá? Pela manipulação. Edema de mácula, seja por qualquer tipo de cirurgia intraocular, né? Seja propriamente, até pela facoemulsificação. E as complicações intraoperatórias, primeiro, o sangramento externo ao olho. Esse vídeo é curto, mas vocês vão notar. O sangramento externo ao olho, ele pega a interface córnea e goniolente e te atrapalha demais na visualização. Ele começa, olha lá, ó, você começa a perder a visualização. Então, o importante é você fazer suas incisões fora desses vasos limbares. Talvez fazer até mais corneano, tá? Senão você perde visualização durante a cirurgia toda. E aqui esse vídeo também é curto, mas eu falo do falso trajeto. No falso, quando o fio não está no chilém, você vai puxá-lo, ele não vem puxando, arrebentando, fazendo uma trabeculotomia propriamente dita. Ele vem como se estivesse saindo de um furinho, de um buraquinho, e é realmente o que ele está fazendo. Ó, você puxa o fio, e ele não faz a trabeculotomia, ele só volta, tá? Então, isso você tem certeza que você não fez a trabeculotomia, tá? Um caso ruim que eu tive das cirurgias angulares, alguns colegas já conhecem esse caso, mas é um caso, uma paciente olho único, pós-uveíte, né, o 2600, 2025, e isso é para finalizar, tá? Ela tinha feito uma FEC, né, uma extracapsular. Eu vou passar para não comer tanto tempo. Ela tinha feito uma extracapsular e aí eu senti um pouquinho de resistência aqui no fio, né? Mas eu tentei, às vezes a resistência são próprias traves, né, que existem no canal Chilém. Então, às vezes eu dou uma forçadinha, né? Eu vou colocar mais metil aqui e posicionar a íris um pouquinho. Olha só como a íris vai lá para baixo, né? E aí eu vou mais tranquilo para tentar tracionar o fio. E aí eu começo, e assim, não sei, vocês já devem ter visto aí que já está acontecendo uma coisa um pouco estranha, e vem para chamar a atenção que seu foco está ali no ângulo, mas você não pode deixar de olhar o que acontece no externo, né, o fora do ângulo. Porque enquanto eu estou focando aqui, eu não estava observando o tamanho do fio que saiu pela incisão da extracapsular, da FEC, né, e foi para o espaço subconjuntival, né? E aí, nessa hora, eu falei, pronto, o que que eu vou fazer, né? A primeira coisa é respirar. Coloquei metil e fui tracionando o fio, fazendo a trabeculotomia, era isso que eu queria, né? E aí eu fiz a trabeculotomia e depois fez mais de 180, fez quase 270 ali, né? E aí depois eu vim puxando o fio, tirando ele do espaço subconjuntival. Ele cuidadosamente, o colega que fez a PEC, né, fez a extracapsular, ele conseguiu acertar o canal de Chilem e eu, cuidadosamente também, quando eu fiz o GAT, eu consegui fragilizar a parede dele, ali, que já estava fragilizada, né, mas eu consegui romper e levar esse fio para o espaço subconjuntival, né? E aí, na pressurização, ela fez uma baita de uma bolha subconjuntival. Mas, enfim, o intraoperatório foi um caso ruim, mas ela respondeu bem até, mantendo pressão. Ela está com medicação, tá? Mas está mantendo pressão boa.
Finalizando, esse é um último estudo que eu não vou falar nada sobre ele, porque quem vai falar sobre ele vai ser a Isabela, e vai ser a discussão do próximo, da próxima aula agora, que é da Isabela, tá bom? Eu queria só deixar um convite para vocês aqui, quem tem interesse em fazer um curso de imersão em Yamane e Gati, nosso do Grupo Idea, nós vamos fazer no dia 21 e 22 agora de março, tá? Em São Paulo, tá? No iCampus. E, claro, convidá-los a participar do FACO Brasil, que será feito aqui em São José do Rio Preto. Tá? Agradeço demais pelo convite e espero que eu tenha colaborado um pouco com vocês. Muito bom, Bruno. O Luiz Alberto falou para mim que hoje a gente não vai poder ninguém fazer comentários por causa do tempo. Brincadeira, brincadeira. Tô querendo ver a reação do Paulo Augusto aqui, mas ele ficou imóvel. Agora, rapidamente, Bruno, parabéns. Tua aula está cada vez melhor, mais completa, mais no qual você inclui evidências, estudos, mescla com a sua experiência. Isso é ótimo, né? É uma boa mistura, né? Alguém ultra experiente como você, provavelmente um dos dois, três mais experientes no país, ao mesmo tempo combinando publicações que você participou, publicações de outros autores. Isso é muito bom para os fellows, para os residentes, para todos nós. Parabéns mesmo de coração. Agora, duas perguntas interessantes aqui, duas colocações interessantes aqui. Uma delas que eu estava conversando aqui com o Luiz Alberto, a gente estava tentando entender, porque você mostrou um caso, que esses casos interessam muito para mim, especialmente. Glaucoma de ângulo fechado, né? O caso que você mostrou, se eu não me engano, foi um glaucoma de ângulo fechado secundário, não é isso? O paciente tinha uma outra condição que levou a goniocinéquias, né? E você fez um GAT e teve uma resposta muito boa e o ângulo abriu e ficou aberto, né? Ah, essa situação parece muito interessante, porque de base o paciente deve ter ângulo aberto, fez goniocinéquia por causa do processo inflamatório, você soltou as aderências, passou o fio, tirou a malha trabecular comprometida e expôs o canal Tilem e teve uma excelente resposta. Agora, no glaucoma primário de ângulo fechado, que a gente já está começando a ter evidência, a gente já conversou algumas vezes, né, sobre ideias de glaucoma de ângulo fechado, e agora a gente está começando a ter evidências grandes, dois, três grandes estudos da China, um inclusive com o Robert Weinreb, de fazer GAT em glaucoma primário de ângulo fechado, só que associado à facoemulsificação. Porque para a gente faz sentido, né? Se você não tirar o cristalino no primário de ângulo fechado, provavelmente você não vai ter uma resposta satisfatória fazendo só o GAT, porque você continua tendo uma anatomia que você não corrigiu, né? Que é diferente dessa situação em que você mostrou. Essa é a primeira colocação, depois queria que você comentasse. E a segunda é sobre paciente com glaucoma avançado. O trabalho do Leopoldo é lindo, você participou, eu acho muito interessante, a resposta foi impressionante também nos glaucomas de ângulo avançado, mas eu já comentei aqui com o Thiago num evento que você estava junto, né, que é uma coisa que me incomoda, é que no glaucoma avançado, que você já tem comprometimento do campo central, você tem uma chance maior, se eu comparar o GAT com a trabeculectomia, do paciente precisar de medicação no curto, médio e longo prazo. Ele vai ter uma chance maior com GAT do que com a trabeculectomia. E para mim, isso é uma fragilidade, porque se você for pensar no risco de progressão em quem está usando mais droga, ele é maior, né? O paciente falha, não pinga, o remédio não funciona direito, enquanto que na trabeculectomia você tem um risco menor, teoricamente, porque você tem uma chance maior dele ficar com menos droga ou nenhuma droga e talvez ele preservar melhor o campo visual. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dois pontos. Tá. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras, Alessandro. E eu vou começar pela última, pode ser? Pelo a respeito do glaucoma avançado. Hoje mudou muito minha concepção nessa situação do GAT no glaucoma avançado. Eu acho que você vai começando a pegar experiências
e você acaba ficando talvez menos corajoso, tá? Então, esses casos com glaucoma avançado, com risco de perda de fixação, que você precisa de pressões mais baixas, eu já fiz muito GAT, né? Mas hoje a minha indicação, eu voltei, é para TREC, tá? Eu voltei para TREC porque eu acho que esse paciente você pode até, no GAT, reduzir aquela pressão. Você tenta ganhar tempo, mas talvez você não está ganhando tempo, você está perdendo tempo, né? Então, a minha opção, depois de alguns anos de experiência, eu voltei a fazer a trabeculectomia para esses casos também, tá? Posso passar por tema? Tá. Sobre o outro tema, eu posso responder com um vídeo junto? O outro tema, sobre o glaucoma de ângulo fechado, eu concordo plenamente, Vessani, no glaucoma de ângulo primário, de ângulo fechado, você fazendo com a facoemulsificação, você muda, altera aquela anatomia, o que facilita, né, a visualização do ângulo, né? Essa paciente, por exemplo, foi uma paciente que eu fiz, que ela chegou, você pode ver até aqui nessa região de cá, tem atrofia iriana. Ela chegou para mim em crise aguda de glaucoma, tá? É uma paciente jovem, eu fiz a facoemulsificação, tá? Eu tirei o cristalino, mas mesmo assim, você não tem uma mudança anatômica daquele ângulo, tá? E, mas assim, mas estava visível, tá vendo? Você consegue ver até o fio por transparência. Então, você não tem uma abertura ampla, mas você consegue fazer a canalização com mais dificuldade, requer mais cuidado, mas é feito, tá? Então, esse um glaucoma primário de ângulo aberto, como você estava falando. Então, assim, alguns casos com componente facomórfico, essas coisas, com certeza você vai ter boa resposta. E tirando o cristalino, tudo ajuda. Melhor ainda se a anatomia ajudar, mas nesse caso, por exemplo, não foi uma anatomia que ajudou, mas que responde, que respondeu pelo menos, né? Mas não é difícil, né? A gente falou de fazer algum estudo sobre esse e tal, mas é difícil você ter um N para você fazer um glaucoma primário de um glaucoma fechado e ver e acompanhar no dia a dia, né, esses pacientes. Eu tenho essa dificuldade de achar um, um N, mas dá para fazer na escola, se vocês toparem. Roberto, Aqui tem mais oriental do que em Rio Preto, né? É? Tem mais asiático em São Paulo do que em São José do Rio Preto, é isso? Não, não, aqui tem, mas não é, se eu for fazer, por exemplo, no consultório, por exemplo, eu não vou ter um N expressivo num estudo desse. Roberto, posso? Olá. Parabéns, Bruno. É interessante a gente assistir uma aula quando alguém realmente quer ensinar, né? A gente sente isso durante a aula, é uma aula maravilhosa de alguém que realmente quer ensinar. E tem algumas aulas que as pessoas querem se exibir. Você não, você vai uma aula de quem quer ensinar. Parabéns. Obrigado, obrigado mesmo. Me conte uma coisa: durante o pré-operatório, no surgimento do linfema, a gente sabe que o marinheiro ferido, quando cai no mar, ele morre de hemorragia, né? Porque não tem estangamento, né? A gente sabe que colocar ar na câmara anterior, você é um modo de interromper um sangramento, né? A gente não gosta de deixar o ar numa trabeculectomia, porque com o paciente sentado, de pé, o ar obstrui o ósseo interno e isso favorece a cicatrização. No GAT não tem grande importância isso? Ou você tem alguma consideração em relação a isso?
Ah, professor, essa bolha, agora que você põe no primeiro, no PO imediato, no segundo ela já está com uma redução pela metade dela ali praticamente, entendeu? E ela vai estar superior, toda a parte inferior ali vai tá fazendo a drenagem. Então, eu não me preocupo com esse. Na trabeculectomia, na hora que você põe a bolha, ela vai tampar a sua traque, né? Então, assim, eu não me preocupo com a bolha de ar no GAT em relação à pressão. E outra que também não é necessário você deixar uma bolha de ar que complete toda a câmara anterior. Você pode deixar uma bolha parcial. Na trabeculotomia, muitos prescrevem atropina no pós-operatório para aprofundar mais os recessos do seio camerular e evitar goniocinecas. No GAT não tem nunca essa consideração de usar atropina no pós-operatório? Então, professor, no início a gente estava usando, mas assim, a gente estava usando porque a gente via pessoas mais experientes fazendo o uso da pilocarpina, né? Então, o Bruno Faria sempre usou no início a pilocarpina, mas é meio controverso, né? Porque a pilocarpina, falando da pilocarpina no momento, você quer menos processo inflamatório e a pilocarpina vai te dar um processo inflamatório maior. E aí nós começamos a tirar a pilocarpina e parar o uso. A, É que a atropina, hoje a gente não usa pilocarpina mais. A atropina, esse fato de afastar, talvez seja uma situação interessante, até para você evitar a sinéquia, né? Mas como na grande maioria das vezes a gente faz associado com uma cirurgia de facomassificação, em glaucomas de ângulo aberto, né? Você já vai aumentar aquela angulação do seio camerular, eu acabo não utilizando, professor. porque a Eu, pilocarpina diminui o recesso do seio camelular, justamente onde você tem aproximação maior e pode dar gonocineca. A atropina aumenta o recesso do seio camelular, então isso seria um fator. Um outro aspecto é que é interessante, né? Você tem bom resultado do GAT com glaucoma corticogênico, né? E, no entanto, você tem aumento da pressão com o uso de corticoide no pós-operatório imediato, apesar do GAT. Quer dizer, todo aquele conceito que a gente tem que precisa ser reestudado no glaucoma corticogênico, a patogênese do glaucoma corticogênico, a gente fica com a cabeça um pouco atrapalhado com isso, né? Eu acho que é uma coisa interessante. O último aspecto é em relação ao glaucoma avançado. A minha consideração, você voltou para a trabeculectomia, eu fico feliz, porque talvez seja a última oportunidade que o cara tem de manter a visão. Talvez num caso de glaucoma avançado seja a última chance dele manter aquela ilha de visão que ele tem, então não pode entrar alguma coisa. Ah, esqueci uma coisa. A remoção do viscoelástico em face, porque você tem várias manobras. O quanto isso é cataratogênico, o quanto isso pode precipitar. A trabeculectomia desenvolve catarata, acelera a catarata. Essa manobra com o viscoelástico, e você tem toda uma fisiologia alterada, manobras para remover. Como é que isso fica em relação ao desenvolvimento de catarata? Tem algum estudo, eu não lembro de ter lido nenhum estudo, do desenvolvimento de catarata pós-GAT. Como é que tem essa evolução? professor, eu não. Tiago está até atrás, né? Eu não lembro de ter estudo de catarata pós-GAT também, não. Tiago, me corrija se eu estiver falando besteira, Tem caso. mas Porque a maioria é com faco, né, Bruno? Assim, você mostrou caso em fásico, Não, mas o acho que caso de 98% pseudofásico, é quando é cirurgia combinada, tudo associado à bem. catarata. Quando é cirurgia combinada, eu digo agora no fásico. Porque eu acho que assim, o Bruno faz mais, né? Mas acho que o resto que faz aqui, a grande maioria faz com faco, né? Com faco. Por isso que eu acho que não tem esse estudo, entendeu, Bruno? sim. 98% dos casos são associados com catarata. Eu De vou falar, por cada exemplo, um, né? aí vai a experiência do caso. Por exemplo, por exemplo, essa moça que eu operei de juvenil já há algum tempo, já operei os dois olhos. Ela está normal, cristalino transparente, está tudo bem, como outros casos também. Mas isso é experiência de consultório. Agora, é mais um tema interessante para se avaliar, entendeu? Porque, teoricamente, você tem uma manobra grande, socorro. Você está intraocular, né? Você está manipulando dentro do.
Parabéns pela aula. Eu já assisti algumas vezes, concordo com o Vessani, está cada vez mais completa. Aí surgem uns pontos rapidinho. Do ângulo fechado, eu estava falando com o Edinajara aqui, né? Acho difícil fazer o estudo. A grande maioria dos pacientes com glaucoma de ângulo fechado não são os casos de terror aqui da escola. O paciente está com 2 drogas, que às vezes perdeu o time ali de fazer uma iridotomia, mas está com 63 anos, que é o impacto só de retirar o cristalino nesse paciente, para mim não justifica fazer nada. Fazer SLT, KDB, GAT, que só de tirar, normalmente esses casos viram bem monótonos. São os casos que, quando iniciais, a gente até discute se põe uma lente premium ou não põe, porque esse cara dá vontade de dar alta. Pegou uma senhora de 67 anos, pouquíssimo ou sem sinéquia, está usando 18 com Cosopt, ela fica com 13 sem droga. É quase uma track você pegar redução de pressão nos estudos, e você chega num limite inferior de pressão que eu não, para esses 85% dos casos, que eu não vejo como nada contribuir. Tanto que a gente não faz track. Mas qualquer coisa que se acrescente, você vai trazer um risco a mais no paciente que estava bem até te conhecer. Então, para esses casos. Mas tem uma coisa interessante, Thiago. Quando eu falei desse negócio do trabalho do AIREB, você lembra daquele trabalho do TAN, que é bem clássico, né? Paciente com glaucoma de ângulo fechado controlado e outro estudo com glaucoma não controlado. Aí ele fez FACO versus FACOTREC, depois no outro estudo FACO versus FACOTREC. Nos controlados, a FACO foi muito melhor. Isso. Nos não controlados, as FACOTREC foi melhor. Esse estudo novo do AIREB é FACOGAT nos não controlados. Ele está querendo ver se tem uma performance igual, pelo menos, à FACOTREC. Eles estão mostrando bom resultado, né? Mas a gente não sabe. O problema é que naquele da FACOTREC, o próprio TAN, ele faz observação. Você tá atrapalhando um pouco. É brincadeira. Desliga o seu áudio. É que eu preciso entregar a tala aqui. Naquele estudo do FACOTREC, o que acontece? Ele mesmo fala, né? Ele deu a entender muito e enfatizou a importância da FACOTREC, mas o delta pill foi 2 milhões de mercúrio, né? E ele não teve, como ele teve 2 anos, ele não teve time para avaliar quanto esses dois iam mudar a vida daqueles pacientes. Aí ele sugere, olha, pensa muito na severidade, porque ele não dividiu os grupos em severidade, né? Foi impressão. Abaixo de 21 era controlado, acima de 21 é descontrolado, só culpar o FACOTREC nesses casos. Então, eu acho que a gente individualiza muito e hoje a gente faz cada vez menos, eu não sei vocês. A gente faz bem menos FACOTREC em ângulo fechado do que a gente fazia 10 anos atrás. Perfil de complicação, e porque às vezes a FACO só resolve. Eu acho que talvez, para esse, exatamente o grupo que você falou agora, tem o Eduardo Lacerda, lá do Mato Grosso, já faz bastante FACOGAT nesses caras. A gente tem feito ciclofoto com FACO, mas é um subgrupo pequeno de paciente entrando para observar. Que tem um paciente que eu até discuti conversando semana passada, que é um paciente com glaucoma primário de ângulo fechado, ele fez crise e o olho, não, nos 2 olhos, e um olho assim, é um MM temporal, e ele estava com Diamox, com pressão de 30, eu acho, se eu não me engano, e pela gônio, eu não tinha goniocinéquias, mas você via que tinha bastante imprint e tal, e aí eu fiquei, nossa, mas eu vou colocar, e ele já veio com essa demanda que ele não queria bolha. E eu falei, olha, é um MM temporal com a catarata total, eu achei que não ia melhorar, eu falei, vou fazer um FACOGAT. Fiz um FACOGAT, o paciente está com pressão de 13, e agora o outro olho, que tem um campo tubular e a visão 20/40, ele quer que eu faça FACOGAT também, porque ele não quer que eu faça FACOTREC, né? Aí, assim, já gerou um problema. Mas, individualizando, nada te impede de começar com FACOGAT esse caso, deixando claro que depois até se precisar de uma TREC, enfim. Estava bem explicado, que poderia ir para a TREC de urgência e tal, e eu fiz uma tentativa porque eu achei que a FACO sozinha não ia conseguir deixar ele sem medicação. Acho que são casos específicos. Com poucas medicações, né? Ele estava com Diamox. E agora o outro olho é que eu tô tentando, tô pensando ainda. Do avançado, você fez uma menção no final da aula, falou, olha, cuidado nos casos com ameaça de fixação, etc. Eu achei legal você fazer isso, né? O Paulo Augusto reforçou isso bem. Não é o que todo mundo está falando hoje. Então, hoje o pessoal está pegando esse 12 de pressão aí do avançado e está tocando pau no avançado. O que eu estava falando com o Dinajara, a gente já fez, na minha opinião, esse erro também, né? Quando você pensa hoje em sucesso, a gente quer a estabilidade da doença. O exemplo do Light. A redução da pressão com medicação e SLT é mais ou menos a mesma coisa. Mas em 4 anos já começou a dar diferença. O cara com menos droga, mesmo sendo leve,
mesmo sendo novo lá no Light, MD de -2, -3, 62 anos, o fato de estar com a pressão controlada sem droga já deu diferença para esse cara relativamente novo e de doença inicial. Imagina para o cara de 83, que é um nervo que não aguenta a pressão, né? O cara tem aquela artrose lá da cabeça do nervo óptico, esclera, ele não aguenta a pressão, super avançado. Então, esse é um paciente que, para mim, ele não tem margem de segurança. Se você errou, como o Paulo Augusto colocou, não dá para falar, realmente, eu escolhi mal o GAT ou a ciclofoto, você ficou com 14 com COSOPT, eu achei que estava bacana, você progrediu. Ele vira 20/100, né? Ele perde a fixação. Então, eu acho que a tua observação no final foi bem lúcida. Eu acho que o pessoal não pode confundir a pressão caiu, deu certo, com eu acertei, eu estabilizei a doença. Porque eu tenho meus pacientes que eu errei. Tem um monte de paciente meu com ciclofoto e KDB que progrediu com 13. Porque eu errei na indicação, voltei a fazer track. Né? Eu fiz no não tão ruim KDB e no ruim track, justamente porque a gente se anima. E hoje, realmente, então acho que tem que chegar cedo aí. Tá? E, por fim, eu acho o GAT, eu falei lá no congresso, talvez a melhor coisa que apareceu, não só em saúde pública, de procedimento cirúrgico, essas angulares, sem device, putz, entrega melhor ou mais que as com device, a um custo muito mais baixo, você não mexe na conjuntiva, diferente dos MIBs. É a melhor coisa que tem. O que tem que tomar cuidado, o jeito mais fácil de você queimar um procedimento é você querer indicar ele para todo e qualquer paciente. Então, o GAT é muito bacana. A hora que você começa a fazer no inicial, de 88 anos, que está usando Timolol, Facogat, e no paciente tubular, com 32, com Diamox Facogat, aí começa a dar ruim. Aquele muito inicial não é para fazer, porque não é para fazer nada. E nesse muito avançado, eu acho que a tua postura foi bem lúcida, aí é por aí. Beleza, Thiago, perfeito. Não, é isso. E assim, a gente acaba aprendendo, né, com os anos, né? E exatamente, eu fazia mais. Ô, Thiago, você consegue falar rapidinho aquilo que você me falou um dia sobre o. Imagine um cara. Imagine que a gente não tenha track nem GAT. A gente estava no evento e hoje realmente tem essa animação toda eu vi o termo, chama neofilia. É isso, tudo que é novo você pega de qualquer jeito lá, né? Aí eu falei, imagina que você vivesse num mundo que você não tem cirurgia sem device. Então, nos iniciais ali você faria stent, no meio do caminho ali os stents novos, você tinha os Cypers, e todo avançado você tinha que enfiar um tubo sem prato ali, fazer esses devices novos que a gente tem de MIBs. E que aí um cara surgisse com outras alternativas. O cara falou, olha, talvez naquele paciente mais moderado ali, eu descobri um jeito de fazer, que você passa um fio de prolene, e a pressão cai igual um Preserve Flow. Aí você faz em 10 minutos e, putz, e custa muito barato, né? E o outro cara viesse com um procedimento. Vocês estão fazendo essa bolha, enfiando um tubinho. Eu descobri que dá para fazer um procedimento com uma janelinha escleral, protegido, que você controla fluxo, que dá para agulhar, que não tem extrusão e que custa 10 pau a menos. Né? Assim, para mim, o cara seria genial. Né? O Paulo Augusto tem uma aula dele, Bruno, eu roubei dele, que a ordem das coisas define muito o jeito como você abraça isso, né? Se você só existisse refrativo, um monte de gente não pode operar, um monte de gente de complicação, o cara inventasse uma lente de contato que você leva no bolso e pôs no olho, foi teu exemplo na lente de contato, o cara seria genial. Só que a lente veio antes. Aí refrativa, todo mundo ganha grana com refrativa, né? Mas é por aí. Essas ideias são ótimas. Não é uma questão de igual de FEC e FACO. Hoje o cara vende esses MIBs como se, pô, você fazia FEC, agora você faz FACO. Você fazia TREC, agora você faz ZEN. Pô, né? Enfim. Só que no Congresso ninguém faz, né? Engraçado. A gente vai discutir no Congresso, lá e não tem discussão, porque chega lá no Congresso, eu não faço mais assistente, eu não faço mais Zen. Eu não sei quem que está fazendo. Porque no Congresso ninguém faz. Peraí. Você está aí ainda? Não, já foi. Não, Você viu? Ó, você está convidado a continuar aqui, tá? E comentar também o artigo. Tá, eu vou estar em. Eu tô aqui e tô aí. Mas fica à vontade, hein, você que operar. Tá super convidado para continuar com a gente. A gente vai prosseguir a reunião com a apresentação do artigo.
E meu nome é Isabela, eu sou fellow do 2º ano, e eu trouxe hoje o artigo que foi feito pelo grupo do Dr. Bruno, com resultados de desfechos e preditores de falência do GAT, num estudo mais real world, né? Foi um estudo multicêntrico. Então, o racional dele é que as cirurgias minimamente invasivas, né, seriam um meio termo entre o tratamento clínico e as cirurgias convencionais, e principalmente para glaucomas leves a moderados, a gente já tem alguns dados, de estudo, também algumas evidências para glaucoma avançado, e esse estudo ele buscou estabelecer tanto desfecho quanto preditores de falência, num modo mais real world, né, de indicações mais do dia a dia. Então, foi um estudo retrospectivo, comparativo, multicêntrico. Foram realizadas cirurgias de GAT standalone ou FACO com GAT por 4 cirurgiões diferentes, e os pacientes foram operados a partir de janeiro de 2017. Esse foi um estudo publicado em 2024. O segmento do paciente tinha que ter sido maior do que 12 meses, e foram excluídos pacientes com alterações corneanas que pudessem interferir na medida da pressão intraocular, pelo tonômetro de Goldman, a presença de complicações intraoperatórias como perda vítrea, lente no sulco, e quando casos que foram feitos trabeculotomia menor do que 180 graus. Era necessário um mínimo de 12 meses de follow-up, exceto se o paciente tivesse sido submetido a uma nova cirurgia de glaucomatosa nesse período. Ele era incluído e esses dados eram utilizados até a data da nova cirurgia. Então, foram coletados a acuidade visual, dados de biomicroscopia, gonioscopia, pressão e fundoscopia. Os pacientes eles foram submetidos ao campo visual com Humphrey na estratégia 24-2, até 30 dias de pré-operatório, e foram classificados de acordo com a gravidade com os critérios de Roda Anderson. No pós-operatório, os pacientes foram seguidos no 1º, 7º e 30º dia, com 3 meses, 6 e 12 meses. Eles foram seguidos com o uso de colírios de moxifloxacino com dexametasona por 4 semanas, começando de 4 em 4 horas e regredindo semanalmente. Caso fosse associado a FACO, eles receberam também anti-inflamatório não esteroidal tópico de 6 em 6 horas por 3 semanas. O uso de análogo de prostaglandina foi descontinuado, e aí, até numa estratégia para evitar pico pressórico, né, no início do pós-operatório, eles mantiveram de 1 a 2 colírios até 15 e 30 dias de pós-operatório. Então, os critérios de sucesso. Os pacientes tinham o alvo pressórico de acordo com a gravidade, para glaucomas leves abaixo de 18, moderados 16 e avançado 14. E aí foram estabelecidos como critérios de sucesso absoluto, uma pressão entre 6 e 18, sem uso de hipotensores no final dos 12 meses, e havia um critério otimizado, que era uma pressão entre 6 e 14, e para o critério relativo, era a mesma pressão entre 6 e 18, mas com uso de até 2 hipotensores, sendo que o paciente tinha que estar usando menos hipotensores do que ele usava antes da cirurgia. E também tinha esse critério otimizado aí de pressões um pouco mais baixas. Foram considerados falhas, além dos pacientes que não obtiveram sucesso, aqueles que tiveram alguma complicação séria no pós-operatório ou necessidade de nova cirurgia. Então, passando para os resultados, aqui a gente tem o perfil da amostra, né? Foram avaliados 422 olhos de 308 pacientes, sendo que 253 desses foram submetidos à cirurgia combinada de FACOGAT. A pressão, né, no grupo total reduziu de 21,84 para 11,97 no final de 12 meses, e o número de medicações caiu de 3,07 para 1,06. Eu destaquei algumas coisas aqui na amostra para mostrar que eram pacientes principalmente com glaucoma de primário de ângulo aberto, mas tinham alguns pacientes com glaucoma congênito, juvenil e secundários. A maioria dos pacientes tinha glaucoma leve, mas a gente tinha um grupo expressivo de glaucoma avançado também. A maior parte dos pacientes estavam usando entre 0 e 3 drogas, e a pressão de entrada dos pacientes, a maior parte, era entre 21 e 24.
Foi feita uma análise, e isso é bem legal, mais para frente ele vai falar um pouco mais disso na discussão, mas foi feita uma análise excluindo pacientes que tiveram os dois olhos operados. Então, para pacientes que foram submetidos à cirurgia em ambos os olhos, foi feita a análise de apenas um olho, e aí eles selecionaram o olho que tinha um glaucoma mais avançado para fazer a análise. Então, nesses casos, a gente teve 174 pacientes submetidos a Facogat e 134 com o GAT standalone. Para esses pacientes, né, nessa análise, a pressão reduziu de 21,84 para 11,97 no final de 12 meses. Tá? Então, manteve-se ao longo de todo o pós-operatório essa redução pressórica semelhante. E o número de colírios caiu de 3,07 para 1,06, então um resultado bem semelhante àquela análise inicial, também de forma sustentada ao longo do pós-operatório. Adicionalmente, né, observou-se a melhora da acuidade visual de 0,53, ela foi medida em logMAR, de 0,53 para 0,32, e aí muito justificado pela maior parte dos pacientes terem sido submetidos à facectomia também. Em relação à análise do campo visual, o MD melhorou de 12,34 para 11,73, e aí lembrando que na análise do MD, né, a transparência de meios acaba influenciando. E o PSD e o VFI variaram, mas sem significância estatística. Aqui, a gente observa a taxa de sobrevida das cirurgias, né? Considerando um sucesso relativo, que era aquele critério de pressão de 6 a 18, com o uso de hipotensores, até 2 hipotensores, no final de 12 meses, a taxa de sucesso foi de 88,9%, com uma média de sobrevida da cirurgia de 341 dias. E naquele critério otimizado, né, para pressões abaixo de 14, o sucesso também foi bem expressivo, de 84,4%, com uma taxa de sobrevida de 334 dias. Para a taxa de sucesso absoluto, né, que era a pressão-alvo sem a necessidade de hipotensores, o sucesso ele já é um pouco menor, de 43,9%, caindo para 43,5% para pressões abaixo de 14, com uma média de sobrevida para os dois critérios de 176 dias. Aqui foi feita uma análise regressiva para analisar possíveis preditores de falência da cirurgia, né? Então, essa primeira tabela menor aqui, desculpa. Essa tabela menor aqui analisou a amostra completa, né, de pacientes, inclusive operados bilateralmente, e aí considerando, né, como critério de sucesso, pacientes sem hipotensores, estabeleceu-se que a pressão pré-operatória e o MD pré-operatório foram preditores de falência, então uma pressão mais alta, com MD também pior, poderiam prever uma falência, e relacionado ao sucesso relativo, a presença de binocularidade, né? O paciente que teve os dois olhos operados e uma pressão pré-operatória mais alta, foram considerados como preditores de falência. Daí, quando foi feita a análise, né, de apenas um olho dos pacientes, a gente tem uma análise um pouquinho mais completa. Então, achei legal ressaltar nessa tabela, né, não só os possíveis preditores de falência, mas também que a gente tem um perfil muito diferente quando a gente fala, por exemplo, da TREC, né, que a gente vai ter aqueles critérios de pacientes mais jovens, negros, com preditores de pior sucesso para a TREC, e que para o GAT não foi verdadeiro. Aqui a gente teve como maior taxa de sucesso, de insucesso, né, naquele critério absoluto, a pressão pré-operatória mais alta e o número de medicações no pré-operatório, em relação à falência, considerando os critérios de sucesso relativo, a descendência africana. Achei até curioso isso, porque tanto a africana quanto a caucasiana eram pouquíssimos pacientes asiáticos no estudo, mas as duas foram consideradas como preditores de falência, e a pressão pré-operatória mais alta. Aqui, fazendo a análise da curva ROC, né, dos 308 olhos lá, naquela análise unilateral, né, para os pontos de inflexão para falência absoluta, foram pressão maior do que 15, mais do que 2 medicações, e um MD pior do que -7,5.
Para falência relativa, uma pressão maior do que 15, mais do que 3 medicações, e um MD pior do que menos 9,4%. Já aqui, estratificando apenas para pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto, né, a gente teve critérios, pontos de inflexão semelhantes. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que, principalmente, o glaucoma mais avançado, nesses casos, foi um ponto de inflexão para a curva ROC, então, mostrando que talvez para esses pacientes, né, glaucoma primário de ângulo aberto, um glaucoma mais avançado poderia prever um pior resultado. Daqui só falando um pouquinho da amostra ainda, né? Foi feito GAT menor do que 360 graus em apenas 5 olhos da amostra total. Em todos foi feito uma excisão maior do que 220 graus. 27% dos pacientes tiveram ifema no pós-operatório, mas a grande maioria com resolução espontânea antes do fim da primeira semana. E teve um caso de cada um desses, considerando hidrodiálise, hemorragia vítrea, impregnação hemática de cápsula posterior e progressão, né? É um tempo de follow-up curto, então difícil a gente avaliar a progressão, mas teve uma bem documentada no estudo. Não foi observado nenhum pico de pressão acima de 30 nos primeiros 30 dias. 2 olhos foram submetidos à trabeculectomia e um olho submetido à ciclofoto micropulsada. Partindo para a discussão, então, de alguns pontos, a gente começa, como o Dr. Bruno, né, já falou na aula para a gente, que é uma técnica que agora a gente tem 11 anos aí, quase de experiência, né? E já foi comprovadamente, nos estudos, foi mostrada ser segura e eficaz, mesmo em casos mais avançados e refratários. Além disso, não requerendo o uso de dispositivos, né? Então, é uma das únicas técnicas aí que a gente mantém hoje em dia sem a necessidade de uso de dispositivo. Esse estudo mostrou resultados muito semelhantes a estudos prévios, tanto em taxa de redução pressórica como na redução do número de medicações. E aí, falando que a maior parte dos pacientes tinham glaucoma primário de ângulo aberto, mas que a gente também tinha alguns pacientes com glaucoma congênito, juvenil, secundário a transplante de córnea e glaucoma secundário de ângulo aberto, aí sendo corticogênico, pigmentar, pseudosfoliativo e uveítico. A taxa de falência não foi alterada pelo diagnóstico, né? E em todos eles, a gente teve uma redução da pressão intraocular e do número de medicações, que se manteve estável ao longo de todo o follow-up. Ele faz uma comparação com a TREC e cita alguns estudos semelhantes também. Então, TEGS, que é um estudo mais recente aí, né, que vai comparar, na verdade, a TREC com medicação em glaucoma avançado, a redução pressórica foi de 19,4 para 12,4, um resultado semelhante ao observado pelo GAT nesse presente estudo. E ele cita mais 2 estudos. Eu até tentei ter acesso, porque eu achei o resultado desses estudos, assim, assustadoramente bons. Eu tentei ter acesso ao estudo na íntegra, mas não consegui. Principalmente para esse segundo aqui, que comparou FACO associado a TREC ou GAT. Ele cita, né, que a pressão, inclusive no resumo do estudo também, que a pressão final, né, do follow-up foi menor no grupo FACOGAT do que no grupo FACOTREC. Eu fiquei bem curiosa em relação ao estudo, mas não consegui ter acesso a ele. Ele considerou nesse estudo especificamente a taxa, a critério de sucesso como uma pressão menor do que 21, que a gente sabe que na prática muitas vezes não é o que a gente precisa, né? E esse último estudo comparou GAT versus TREC em pacientes com glaucoma de ângulo aberto e um outro estudo com glaucoma pseudosfoliativo, com uma redução pressórica e taxa de sucesso muito semelhante a esse estudo que eu estou apresentando hoje. Em relação aos casos de glaucoma avançado, né, esse mesmo grupo tem um estudo comparando, né, que foi que o Dr. Bruno até trouxe na apresentação dele, a taxa de sucesso, estratificando para pacientes com glaucoma leve, moderado e avançado, mostrando uma taxa de sucesso de 88% em pacientes com glaucoma avançado também. Tá? No presente estudo, né, a gente tinha uma grande porcentagem de pacientes com glaucoma avançado,
E aí, foi considerado que a pressão final, né, foi observado que a pressão final foi menor quanto mais avançada a doença, e aí lembrando que o paciente podia estar em uso de hipotensor, né, não foi feito o washout para essa análise. A pressão média foi menor do que 14 em todas as visitas, a flutuação de pressão ao longo do follow-up foi mínima, e apesar do curto tempo, né, de follow-up, aí, só 1 ano, não foi observado progressão nesse período, né? E falando aquilo que eu já tinha comentado, que a melhora da acuidade visual e do MD, muito provavelmente foram secundários à fasectomia nesses casos. Apesar, né, da redução da pressão e no número de medicações, a maior parte dos pacientes precisou de pelo menos uma medicação para alcançar aquela pressão-alvo. Uma coisa legal que ele coloca no estudo é que a maior parte dos pacientes que tiveram um critério, né, de falência através dos critérios absolutos, né, sem uso de medicação, essa falência aconteceu nos primeiros 3 meses. Então, a gente consegue ter uma análise de falência já precocemente pós-procedimento, né? Lembrando que o tempo de follow-up é de 1 ano, a gente não sabe como é que isso vai se comportar ao longo do tempo. A regressão, né, logística mostrou uma taxa de falência 4 vezes maior para o sucesso correlativo quando o olho contralateral também falhou, e para a falência absoluta não foi observada essa associação, mas a gente tem uma razão de chance positiva. Isso quer dizer que, se você tem um paciente que você fez o GAT no olho e que ele não respondeu também, muito provavelmente talvez seja melhor você considerar outra técnica para o olho contralateral, porque a gente viu que teve associação de sucesso quando os 2 olhos foram operados. Alguns vieses do estudo, né? Um importante aqui é que, como é um estudo retrospectivo, os critérios de inclusão não foram tão bem determinados. E isso pode ter criado um viés de seleção, uma vez que o próprio cirurgião já conseguia excluir casos que ele achava que não evoluiriam tão bem, né? Como o maior valor preditivo de falência que foi encontrado no estudo todo foi o número de medicações pré-operatórias e com menor influência o MD. A principal complicação reportada na literatura é o ifema, que nesses casos aqui do estudo teve uma resolução rápida e espontânea, e que a segunda principal complicação observada na prática é o pico pressórico, mas que a gente não teve nesse estudo. E ele atribui isso possivelmente ao uso de hipotensores aí no pós-operatório precoce, né? Lembrando também que os 4 cirurgiões são extremamente experientes, então a taxa de complicação é muito mais baixa do que na média, né? Como pontos fortes, a gente tem uma amostra grande, é um estudo multicêntrico, e que foi feita análise de 1 ou 2 olhos do mesmo paciente. A gente não tem estudos prévios com essa mesma característica. E como limitações, é um estudo retrospectivo, que não teve randomização com aquele viés de seleção, e um tempo de follow-up curto, mas que já pode trazer algumas respostas e algumas análises para a gente, né? É isso, muito obrigada. Paulo, quer comentar, Paulo? Não, essa colocação final do follow-up curto é muito importante, porque a gente não pode dimensionar o sucesso somente pela pressão intraocular obtida em um certo momento. Existe pico, flutuações, por isso que as análises estruturais e funcionais, médio e longo prazo, é que determinam o sucesso de um procedimento, de um tratamento clínico ou cirúrgico para o glaucoma, né? Então, esse é um ponto importante. Lógico, abre uma porta, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessas considerações. Com certeza. Já. Achei interessante que a percepção de que não funciona o GAT em um olho prediz o não funcionamento do segundo olho. Eu não sei se existe algum estudo avaliando o SLT como um fator de preditor do funcionamento do GAT. Seria muito menos invasivo, já que a gente está tentando melhorar a drenagem pela malha trabecular. Tem um estudo que, não do GAT especificamente, mas com cirurgias minimamente invasivas, e mostrou uma associação do resultado do SLT com o sucesso posterior. Acho que eu tenho quase certeza que a gente apresentou em reunião esse artigo. Então, eventualmente, fazer um SLT poderia ser uma contraindicação? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se não consegue ter uma resposta no SLT, provavelmente não vai ter no GAT, é isso que você queria
Isso, Então, isso. mas aí a gente está falando, eu nunca aceitei essa ideia de que o SLT poderia ser um preditor de uma cirurgia angular, porque tanto mesmo no iStent, se você for pensar, você está criando um bypass, né? Você está atravessando a malha trabecular para chegar direto no canal de Schlemm. No GAT, isso é levado ao extremo, você rasga tudo, tira toda a malha trabecular. Eu acho que são tratamentos diferentes, né? Porque a malha trabecular, ela pode não estar doente o suficiente para você ter uma boa resposta com SLT, né? Se não tiver uma boa resposta com SLT, aqui é um pouco de achismo, mas não quer dizer que você não tem uma boa resposta ao GAT. Vamos supor que o paciente tem glaucoma pigmentar naquela situação que já não tem mais controle, um tratamento clínico. Então, não vai responder o SLT. Aí você tira toda a malha trabecular cheia de pigmento e já comprometida pelo glaucoma pigmentar. Pode ser que tenha alguma resposta se o canal de Schlemm ainda está viável, se os canais coletores estão viáveis, né? Mas eu acho que a gente vai ter que explorar um pouquinho isso. O que eu acho que seria importante reforçar o que o Paulo Augusto comentou. A gente já chegou numa etapa, num estágio, em que a gente sabe que o procedimento funciona do ponto de vista pressório. Agora a gente está buscando outras etapas que são mais importantes, que é o que o Paulo Augusto falou. Do mesmo jeito que hoje se quer verificar se os devices fazem diferença na evolução da doença do ponto de vista estrutural e funcional a longo prazo, a gente precisa dessa mesma informação para o GAT, né? Então, hoje, só para você ter uma ideia, o único tratamento angular, único não, o outro também tem, mas é recente, mas que tem evidência de ensaio clínico randomizado grande para mostrar que tem algum benefício no controle da doença medido funcionalmente por campo visual, é o Hydrus, da Alcon, que nem tem no Brasil ainda. Tem esse estudo de longo prazo publicado há pouco tempo, que mostra uma boa estabilidade do campo visual com esse tipo de tratamento no longo prazo. O resto não tem. O iStent acabou de sair um estudo de meta-análise bem fraquinho, publicado numa revista bem também fraquinha, que a evidência é muito frágil, né? Eu acho que o GAT tem tudo para poder investigar isso. Está cheio de gente fazendo aqui no país, nos outros países. É isso que o Paulo Augusto colocou. A gente precisa dessa informação. Com certeza. Roberto, uma prostaglandina e uma trabeculoplastia ou um MIGS, que às vezes tem ações bem distintas, baixam pressões mais ou menos de forma semelhante. Será que a prostaglandina seria um fator preditivo a um outro procedimento, a indicação de um procedimento cirúrgico? Olha, para SLT a gente tem boas evidências, né? Quem responde a análogo de prostaglandina é excelente candidato para SLT. Para stent, pode ser, talvez, possivelmente, né? É que a ação é bem distinta, né? O modo de funcionar é distinto. Por isso... É isso que complica na ciência, porque a gente tem um racional e a gente explica todo o nosso raciocínio clínico, como as coisas vão funcionar a partir da nossa premissa. Mas que premissa é essa que coloca prostaglandina e SLT, que são vias de drenagem completamente distintas, como fatores preditores? Então, por isso que eu penso assim, quando a gente começa com a nossa premissa, o que a gente conhece, e aí a gente tenta dizer que o caminho vai ser esse, porque é assim que eu tenho essa noção científica, aí agora a gente está vendo um monte de cirurgia sendo feita de forma excepcional, você faz track, faz tubo, depois você volta para um GAT, depois você faz um laser e a coisa funciona. Aí depois você fala, não, isso não funciona nesses pacientes, aí você faz um GAT, aí funciona. Quer dizer, vai jogando tudo por água abaixo. Na prostaglandina, tem evidência. Eu estou tentando lembrar o nome do autor, acho que é Alvarado. Ele estudou o negócio a fundo. Latanoprosta versus SLT. E ele mostrou que existe uma mudança nas tie junctions das células do tecido justacanalicular nos dois tratamentos. Então, eles têm um mecanismo em comum na forma de melhorar a face. Claro que no caso da prostaglandina, a gente tem história da melhora da drenagem uveoscleral, mas existe algum efeito nessas tie junctions do tecido justacanalicular.
Agora, saber isso a fundo a gente ainda não sabe, né? Mas que existe essa correspondência, existe. Eu, pessoalmente, falo. Não, mas eu vi, assim, depois que teve esse estudo, eu comecei a fazer isso com os meus pacientes. Às vezes o paciente fala, tem certeza que vai dar certo? Eu falei, vamos começar com análogo de prostaglandina? Vamos ver se você responde. E quando ele responde, eu falei, vamos fazer uma SLT? 99% dos casos respondem ao SLT quando ele responde ao análogo de prostaglandina. Então, eu uso como uma referência, tá? Nas cirurgias angulares, eu ainda tenho um pouco de dúvida, porque é outro sistema, né? O iStent, mesmo o iStent, que é um furo, digamos assim, na malha tabecular, né? É uma coisa muito pontiforme, é diferente, eu acho, né? Não sei. Camila. Do CIMASP, ele mostrou, eu não lembro agora exatamente, alguns estudos que mostravam que, mesmo que não respondia SLT, respondia a cirurgia de bypass. Uma coisa que a gente, que eu lembro de ter discutido esse artigo com o Thiago, do SLT, podendo prever um sucesso, né? Acho que tem duas coisas que entram, talvez, como um resultado disso, é que, assim, talvez você pudesse prever o quanto que a via pós-trabecular está viável, né? Se o SLT funcionou, muito provavelmente você tem uma via pós-trabecular viável, considerando que o procedimento angular teria uma maior taxa de sucesso. Mas uma coisa que eu acho que é um confundidor aí é que os artigos que a gente tem de reaplicação de SLT mostram que, na verdade, talvez o que estivesse faltando para ele não funcionar é uma energia. Então, eu fico pensando aí, agora só extrapolando, né? Eu fico pensando que talvez o SLT funcionar, você consiga prever bem o sucesso da cirurgia angular, mas o contrário não, ele não funcionar, não poderia prever um insucesso, né? Não sei. Preditivo positivo, mas não Mas negativo. não negativo, Mas Maravilha. extrapolando. Obrigada. Obrigado.